o apedrejamento de Estevão. Queridos, a morte de Estevão, ela é muito parecida com a morte de Jesus. Ela é muito semelhante em vários aspectos à morte de Jesus. E o interessante é que Estevão, ele não acusa, ele prega a verdade e ele lança no rosto daqueles hebreus dizendo o seguinte: vocês mataram todos os profetas que profetizaram acerca de Jesus. Essa foi a prática que vocês têm tido desde o começo da nossa história. Vocês são assassinos de profetas. E conforme ele faz isso, Estevão, ele vem a se tornar uma vítima do seu próprio sermão. Porque embora ele não fosse um profeta nos moldes, do Antigo Testamento, ele veio a morrer da mesma maneira que aqueles profetas que profetizavam acerca de Jesus morreram. E o interessante é o seguinte, meus amados irmãos: as pessoas, os profetas que falaram acerca de Jesus antes do nascimento de Jesus, muitos deles foram mortos. Quando Jesus encarnou, veio em terra, os hebreus também o mataram. E esse ritmo, essa característica continuou. Por quê? Porque Estevão agora, depois do nascimento de Jesus, depois de sua vida, depois de sua morte, depois de sua ressurreição, ele continua a pregar, a falar de Jesus, e ele também é morto. O que ele quer dizer? Quem falava de Jesus antes do nascimento de Jesus, muitos deles pagaram com a vida. E aqueles que mesmo após a ressurreição de Jesus hão de pregar a verdade, o Evangelho, muitos deles também pagaram com a sua vida. Ou seja, independente do marco se foi antes ou depois de Jesus, o preço que muitos pagaram foram com as suas próprias vidas. A morte de Estevão é a terceira morte que nós encontramos como destaque aqui no Novo Testamento. Por quê? Porque nós temos João Batista que morre, e embora ele não fosse morto literalmente pelos hebreus, os hebreus eles foram coniventes com a morte de Batista. Depois os hebreus eles matam a Jesus, e agora os hebreus também matam a Estevão. Eu acho muito interessante a colocação feita pelo pastor Warren Wiersbe, que ele diz o seguinte: os hebreus, quando eles permitem a morte de João Batista, eles cometem um grande pecado contra Deus Pai, porque foi o Pai quem enviou o profeta para pregar acerca do seu Filho Jesus Cristo. Os hebreus, quando eles matam a Jesus, eles cometem um grande pecado contra o próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Deus encarnado. E os hebreus, quando eles matam a Estevão, eles cometem um pecado contra o Espírito Santo de Deus, de maneira que a morte de Estevão sela o erro, a resistência que o povo, aquela nação, tinha com relação ao trabalho de Deus, matando João Batista, matando Jesus e agora matando também a Estevão. No momento em que eu me preparava para tratar dessa questão da morte de Estevão, o Espírito Santo me colocou uma coisa no coração, e eu confesso que eu senti muito a presença de Deus nessa tarde, porque o Espírito Santo de Deus me levava a meditar naqueles primeiros versículos da primeira carta escrita por Paulo aos Coríntios. E quando ele trata acerca da divisão, Paulo ele diz o seguinte: um plantou, o outro regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. E o interessante, meus amados irmãos, que na igreja primitiva, a semente do Evangelho, ela foi regada, muitas das vezes, com sangue de cristãos. Estevão foi um desses que regou a semente do Evangelho com o seu próprio sangue. É interessante que quando nós falamos sobre a igreja primitiva, nós lembramos dos grandes sermões de Pedro, nós lembramos das
intervenções miraculosas de Deus, da atuação de Deus, e muitas das vezes, talvez você não tenha verbalizado isso, mas talvez você já tenha pensado, por que é que Deus não age da mesma maneira como Ele agiu na igreja primitiva? E é interessante que o mesmo poder, o mesmo vigor, a mesma manifestação, a mesma visitação que Deus teve na igreja primitiva, foi acompanhado também de grandes perseguições, ou seja, o agir e o trabalhar de Deus era grande, mas o preço que aqueles cristãos tiveram que pagar também era extremamente alto, custoso. O que nos deixa com uma grande verdade, meus amados irmãos, aquilo que a própria Bíblia diz: todos aqueles que quiserem viver a Cristo piamente padecerão perseguições, sofrimentos. E eu gostaria de entrar agora na questão do apedrejamento, para que nós possamos entender o apedrejamento e extrair algumas lições. A pessoa, segundo o Pentateuco, a pessoa que fosse apedrejada, ela deveria conter algumas regras. E embora o livro, principalmente de Levítico, apresente esses detalhes, é em um livro chamado Mishnah, que é um livro onde os rabinos, eles compilavam toda a tradição oral, eles deixam de uma maneira bem clara como era realizado o apedrejamento. E no caso, a compilação dessa tradição oral dos rabinos nos ajuda muito a entender como foi, ou como a maneira muito parecida de como foi o apedrejamento de Estevão. A pessoa ela deveria ser tirada da cidade. Ela não deveria ser apedrejada na cidade, embora nem sempre essa regra foi mantida. Pois, por exemplo, nós sabemos de pessoas que foram mortas até mesmo dentro do templo, mas não sendo essa a nossa preocupação, a pessoa deveria ser tirada da cidade. E ao ser tirada da cidade, ela deveria ser arremessada de uma espécie de um barranco ou de um declive, que deveria ter o dobro da altura da pessoa que iria ser apedrejada. Então aquela pessoa deveria ser empurrada. Antes que aquela pessoa fosse empurrada, ela deveria ser desnuda. A pessoa que ia ser apedrejada deveria ter as suas vestes tiradas, porque eles temiam que na queda a veste poderia enroscar ou prender alguma coisa e atrapalhar a queda, e eles não queriam isso. E é isso que explica o fato de a Bíblia dizer que as vestes dele foram colocadas aos pés de um jovem chamado Saulo. Por quê? Porque a prática dizia que a pessoa deveria ser apedrejada sem as suas vestes. A Mishnah tenta dizer que o homem deveria ser coberto na parte da frente e que a mulher deveria ser coberta na parte da frente e de trás. Se essa prática já era adotada ou se eles fizeram isso, nós não temos como precisar, mas nós sabemos que eles tiraram a roupa de Estevão. E ao tirar a roupa de Estevão, meus amados irmãos, aqui nós também podemos aprender algumas coisas muito importantes acerca da testemunha, ou até mesmo de um falso testemunho. Porque de acordo com as regras, a pessoa que era testemunha do erro, ela deveria ser a primeira a participar da punição. Então, por exemplo, a testemunha que viu a pessoa cometendo o erro, ela teria como obrigação, uma delas, por exemplo, a primeira testemunha, deveria empurrar a pessoa daquele barro. A segunda testemunha deveria jogar uma pedra. Aí você fala, mas pastor, por que de repente o senhor está comentando sobre isso? Eu acho interessante para que a gente possa extrair algumas lições, porque quando uma pessoa levanta um falso testemunho,
é como se ela também estivesse empurrando aquela pessoa ou jogando na pedra. Por quê? Porque quem viu, quem está levantando, fazendo uma acusação contra alguém, era como se aquela pessoa, ele tinha que estar tão certo de que ele não estava mentindo e de que aquilo que ele tinha visto era verdade. Por quê? Porque depois a pessoa que estava ali naquele processo ia pagar com sua própria vida. Imagine você falar assim: eu vi a irmã X com um rapaz e ela estava traindo o seu marido. Adultério, então ela deve morrer. Aí de repente fala assim: não, eu acho que o meu óculos não estava bem, eu acho que não era a irmã X, não, era a irmã Y. Ou seja, não tem tempo para você fazer correções. Então, o que isso nos explica? Toda e qualquer vez que você for falar contra alguém, contra qualquer pessoa, você precisa ter plena certeza do que você está dizendo, para que você não venha de uma maneira espiritual a empurrar essa pessoa ou lançar sobre ela uma pedra da qual ela é inocente. Então aquela pessoa que levantou o falso testemunho contra Estevão, ela teria incumbência de empurrar Estevão daquele barco. A regra dizia que ele deveria cair, e se ele não morresse na primeira queda, as pessoas tinham que garantir que ele ficasse com o rosto para cima. Então, caso ele na queda ficasse com o rosto voltado para a terra, alguém deveria ir lá e virar o seu rosto para cima. A segunda testemunha, em alguns relatos da Mishnah, diz que ela era responsável por lançar então a pedra. E essa pedra que era lançada pela testemunha deveria atingir o peito da pessoa que estava sendo apedrejada. E a pedra, dependendo da situação, ela deveria ser erguida por duas pessoas, ou seja, mostrando qual era o tamanho dessa pedra, o peso dessa pedra. E depois, ao ser ajudada por uma segunda pessoa, aquela pessoa deixa a pedra na mão daquela segunda testemunha, e aquela segunda testemunha vai arremessar a pedra sobre o peito de quem irá ser apedrejado. A intenção é que no arremesso dessa pedra a pessoa morra. Mas, se ainda assim a pessoa não morrer, então todas as pessoas ali presentes devem fazer uso de suas pedras, e todas elas devem então arremessar as pedras em direção à pessoa que está sendo apedrejada. O que eu quero dizer para vocês? É muito possível, de acordo com os relatos da história, que estes tenham sido os detalhes do apedrejamento de Estevão. Estevão então foi tirado da cidade, foi empurrado, e ao que tudo leva a crer, não morreu na queda, nem no arremesso da pedra lançada sobre o seu peito, e ele veio falecer depois que todas as outras pessoas lançaram sobre ele as pedras. Agora, por que a morte de Estevão ela é tão semelhante à morte de Jesus? Primeiro, assim como Jesus, Estevão também não havia cometido as infrações que as pessoas diziam que ele havia cometido, ou seja, ele era vítima daquele grupo. Aquele grupo havia pagado, subornado pessoas para que eles viessem a dizer mentiras acerca daquelas pessoas. Da mesma maneira como Jesus, Estevão não mentiu e só disse a verdade. Por dizer a verdade, ele teve o fim que teve. Agora, algumas coisas também foram diferentes. Eu gostaria de salientar, por exemplo, algumas dessas diferenças. A Bíblia diz que momentaneamente Jesus Cristo, momentos antes de morrer, ele brada, ele grita dizendo: Deus meu, por que me desamparastes? Ou seja, por um momento, por menor que seja, Jesus ele passa a não mais gozar de uma intimidade com o Pai, uma vez que ele carrega sobre os seus ombros o pecado de toda a humanidade.
E a Bíblia diz que o pecado é que faz separação entre Deus e os homens. E no momento em que Jesus Cristo estava com todos os pecados da humanidade, Deus já não estava mais em união com ele. Mas Estevão não. No momento ou momentos antes de sua morte, ele via claramente a face de Deus e estava mais unido com Deus do que jamais poderia estar. O que me choca, o que me abala, o que me surpreende na vida de Estevão é que eu fico imaginando, meus amados irmãos, aquelas pessoas com pedra nas mãos, lançando as pedras em direção a Estevão. E no momento que aquelas pedras começam a atingir a Estevão, nós vemos que Estevão também começa a lançar algo em direção àquelas pessoas. Aquelas pessoas arremessam pedras em direção a Estevão, e aquelas pedras têm a finalidade de tirar, minar a vida dele. Mas Estevão, ele começa a lançar palavras de amor para com aquelas pessoas. Ou seja, ele está recebendo o fruto do ódio, ele está recebendo o fruto da ingratidão, ele está recebendo o fruto de tudo aquilo que é mal, mas ao mesmo tempo ele não retribui aquelas pessoas com a mesma moeda. Estevão começa a interceder por aquelas pessoas e Estevão chega a dizer: Pai, não impute neles este pecado. Meus amados irmãos, vocês conseguem imaginar? Vocês conseguem imaginar uma pessoa fazendo isso? Uma pessoa possivelmente sangrando, é natural. Uma pessoa com um corpo desfigurado, em virtude das pedradas que ele recebeu, e ele começa a interceder por aquelas pessoas. E aí você pode se perguntar e dizer o seguinte: mas como que alguém consegue fazer isso? Isso é possível? É possível que no momento da sua morte você consiga perdoar os seus algozes? É possível que no momento da sua morte você consiga orar e interceder pelas pessoas que estão ali te assassinando? Estevão conseguiu esse feito. Estevão conseguiu pedir perdão da mesma maneira que Jesus pediu perdão da cruz. Agora, meus amados irmãos, como é que Estevão conseguiu esse grande feito? Como que Estevão conseguiu, num momento de tamanha dor, num momento de tamanho sofrimento, ser uma pessoa tão amorosa e demonstrar perdão? A conclusão que eu chego, meus amados irmãos, é que a Bíblia diz, em vários momentos, ao descrever Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. E quando uma pessoa está cheia, meus amados irmãos, para que eu e você possamos estar cheios, nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Somente quando já não há mais espaço para nós mesmos é que o Espírito Santo vem. Ele estava cheio, ele estava transbordando. Sabe a conclusão que eu chego, meus amados irmãos? Não era mais Estevão que vivia, como o próprio Paulo diz, mas Jesus que vivia em Estevão. E conforme Jesus vivia em Estevão, tudo aquilo começava a ser possível. E nós vivemos uma sociedade, que a sociedade ela vive na lei do talião, né? Olho por olho, dente por dente. Alguém te fez um mal, você deve fazer o mal. Alguém te bateu, você deve retribuir. E as pessoas certamente vão dizer isso. Que comportamento fraco. Que pessoa mais fraca. E eu me recordo de um exemplo usado para explicar o que aconteceu com Estevão. Uma pessoa estava pelo de um riacho
riacho, ela olha para o homem e ele vê aquele homem tentando resgatar um escorpião que está na água. E toda vez que aquele homem estende a sua mão, o escorpião tenta picar, ou muitas vezes até consegue picar aquele homem. E depois desse gesto de ir e voltar, e vai picar e não vai picar, aquela pessoa que assiste a cena, ela olha para o homem e diz o seguinte: desculpe, mas o senhor não percebeu que é da natureza do escorpião picar? Ele vai picar você, a natureza dele ele não pode mudar. E aquela pessoa volta para aquela outra e diz: e você ainda não percebeu que a minha natureza é jogar? A minha natureza é jogar. Ainda que ele venha picar, a natureza dele é picar, mas a minha natureza é jogar. O que ele está querendo dizer? Estevão era uma nova criatura. Você fala: mas que coisa boa, como que você vai orar por alguém que te faz mal? Como é que você vai interceder por alguém que luta e clama contra o mal? Como é que você vai fazer? Mas a questão é o seguinte: a minha nova natureza é assim. A Bíblia diz que de árvores boas só saem frutos bons. Ele me fez uma árvore boa. A minha nova natureza só produz produtos bons. Já não há mais espaço para o pensamento, para esses envites que o mundo hoje faz. Não, eu sou uma nova criatura. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive. Esse é Estevão. Queridos, Estevão, ele nos ensina tanto na sua morte acerca do perdão. Por que é que nós não conseguimos perdoar pessoas que cometeram faltas tão menores? Por que é que nós não conseguimos perdoar nossos familiares que, sim, muitas das vezes cometeram, fizeram algo contra a gente, mas isso é muito menor do que o que eles estavam fazendo contra Estevão? E como que Estevão conseguiu perdoar e eu e você muitas das vezes não conseguimos perdoar? Se eu fizer uma pergunta aqui para vocês, vocês acham que vocês estão prontos para morrer? No momento que eu meditava, naturalmente sempre eu costumo dar título ao sermão, eu pensei, bem que o sermão também poderia se chamar uma mensagem para os cristãos que temem a morte. Porque a mensagem de Estevão é uma mensagem para cristãos também que temem a morte. Por que, meus amados irmãos? Porque ela nos ensina muito acerca da morte. Primeiro, Estevão estava tão cheio do Espírito Santo que ele pregou o sermão, ele não sabia o resultado daquele sermão, mas ele tinha que estar preparado para morrer naquele dia. Ele não teria tempo de voltar, de reconciliar o fazer. Ou seja, será que eu e você estamos prontos, preparados para morrer após o nosso sermão? Ou será que se Deus viesse nos visitar hoje, eu e você precisaríamos de repente pedir alguns dias, algumas semanas, alguns meses, para que nós viéssemos colocar a nossa vida em dia, para que nós não estivéssemos em dívida com ninguém? Estevão não teve tempo para isso. Ele tinha que estar preparado naquele exato momento. O momento era aquele. Não tinha outra opção. Imagine Estevão falando para eles: pessoal, eu estou com um problema com meu primo. Você pode segurar perto um pouquinho? Só um minutinho. Resolvo lá, eu volto. Não vou fugir, não. Vocês podem me acompanhar. É só. Não dá. Então Estevão nos ensina: eu e você devemos viver de tal maneira que, se o Senhor Jesus Cristo vier buscar as nossas almas hoje, nós devemos estar preparados para isso hoje, nesse exato momento. Por isso que eu não tenho tempo de ficar com brigas e com picuinhas com algumas pessoas. Eu preciso resolver os meus problemas hoje, agora, o mais rápido possível.
impossível por quê? Porque eu não sei o que Deus me reserva para o amanhã. Eu não sei. Será que Pedro sabia que aqueles seriam as suas últimas palavras? Será que o Espírito havia revelado para ele que haveria de acontecer assim? Ele sabia que ele tinha que estar preparado. Eu preciso estar preparado. Quando eu fiz a pergunta a vocês, será que nós estamos preparados para morrer? Eu também me lembro de uma mensagem muito esclarecedora que eu ouvi do pastor John Piper, intitulada: O Espírito Santo nos ajudará a morrer. O Espírito Santo nos ajudará a morrer. Queridos, é engraçado que nós pregamos sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, mas quando nós falamos da morte, é como se na morte Deus nos abandonasse. É como se na morte nós estivéssemos sozinhos. É como se na morte nós estivéssemos indefesos. É como se na morte nós estivéssemos órfãos. E Estevão, ele tem grandes lições para nos dizer que não, nós não estamos sozinhos. Certa vez uma criança, uma filha de um cristão, ao discutir com seu pai, ela ainda crescendo, não sabendo as coisas de Deus, ela começou a indagar o seu pai acerca da morte. E o seu pai então criou uma história para que ele pudesse ilustrar isso para ela. Ele disse o seguinte: filha, nós costumamos viajar de trem, viajamos, ela fala assim, viajamos. Quando é que eu entrego o ticket, a passagem para você? Ela fala assim, quando está perto de entrar no trem ou dentro do trem. Ele fala, eu te dou a sua passagem 3 semanas antes? Ela fala, não, o senhor não dá, porque o senhor fala que eu posso perder. Ele fala, exatamente, você pode perder a passagem e eu vou ter que comprar outra. Eu te dou a passagem no momento que você precisa. Da mesma maneira, o Espírito Santo de Deus, no momento em que eu e você precisarmos de algo, Ele irá nos revestir de tudo aquilo que eu e você precisamos. Então talvez você olhe para você hoje e você fale assim, eu não estou preparado para morrer, mas na hora que chegar a hora, no momento de Deus, no momento que tiver feito, saiba de uma coisa: nenhum filho de Deus passará por isso sozinho. O Espírito Santo de Deus nos ajudará a morrer. Se assim for a vontade de Deus, como foi com Estevão, o Espírito Santo de Deus nos ajudará. Meus amados irmãos, é interessante, mas a Bíblia, a gente não pensa nisso, mas a Bíblia está cheia de versículos como esse. O Salmo 23, um dos mais conhecidos, ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria. Por quê? Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Meus amados irmãos, eu não sei vocês, mas quando eu estiver doente, ou quando eu achar que chegar o momento, eu tenho certeza de que um dos versículos que me passará na mente e que irá confortar o meu coração e dizer: eu posso estar no vale da sombra da morte, mas uma certeza eu tenho: eu não estou sozinho. Eu não estou sozinho. Ele se chama Emmanuel, Deus conosco. Ele está conosco. A Bíblia diz que o Espírito Santo não nos deixaria órfãos, e o próprio Jesus Cristo lhe diz: eis que eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Ele estará conosco e Ele está conosco. O mesmo salmista, meus amados irmãos, quando ele começou a pregar no Salmo 46, dizendo de desolações da terra sendo mudada, afetada por tudo, mas ele vai terminar, ele vai dizer no final do capítulo, dizendo o seguinte: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus.
Ajudai-vos e sabei, eu sou Deus. E embora esse conhecimento de Deus valha para a morte, ele vale para muitas outras situações, meus amados irmãos. Talvez você esteja pensando em casamento e diga o seguinte: eu não estou preparado, eu não vou conseguir. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: muitos outros também passaram por esse mesmo sentimento que você teve, e eles conseguiram. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele disse: vocês podem todas as coisas naquele que vos fortalece. Essa é uma preocupação que eu tinha, que eu tenho, meus amados irmãos. É engraçado como Deus vai fazendo. Eu ficava pensando: como será que vai ser quando eu tiver meu primeiro filho? Eu não sei cuidar de criança, eu não sei cuidar de mim, muito mais cuidar de uma outra pessoa. Mas é engraçado, meus amados irmãos, que as coisas elas vão se encaixando. E às vezes você fala: eu vou deixar de fazer algo, eu não vou fazer algo, enfim, porque eu não estou preparado. Se você der um passo de fé, o Espírito Santo de Deus irá te capacitar para que você realize aquela função. É interessante que quando Paulo orou por 3 vezes pedindo para que Deus lhe arrancasse o espinho na carne, Jesus Cristo respondeu, Deus respondeu para ele dizendo o seguinte: a minha graça te basta. A minha graça é o suficiente. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Jesus falou para ele, Deus está falando para ele: eu não vou tirar o teu espinho, mas eu quero te dizer o seguinte: a graça que está sobre a tua vida irá fazer com que você aguente, com que você suporte. A minha graça te basta. Meus amados irmãos, a graça de Deus nos basta. Eu não sei qual é a tua situação, mas uma coisa eu sei e digo sem medo de errar: a graça de Deus nos basta. E o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Meus amados irmãos, foi na fraqueza de Estevão, no momento em que ele estava perdendo a vida, que a graça de Deus começou a jorrar. Estevão, meus amados irmãos, não tiram os olhos de Deus. Ele poderia estar olhando para aquelas pessoas. Vocês pararam para pensar como Pedro fez quando Jesus chamou ele para andar sobre as águas? Mas Estevão não tirou os olhos de Jesus. Estevão estava olhando para cima. Olhando para cima. Eu fiquei imaginando, ele, naturalmente que ele estava sentindo a sua carne, mas ele só podia estar cheio do Espírito Santo de Deus para que aquilo não fosse traumático, para que aquilo não fosse tão doloroso. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus estava com ele. Ele olhou para Jesus, e no momento em que ele olha para Jesus, ele vê Jesus Cristo de pé. Eu não sei quanto a sua convicção, mas a minha convicção é: se Deus permitir, se Ele não voltar antes da minha morte, a minha convicção é: no momento que eu estiver por expirar, eu irei ver o meu Jesus de pé para me receber. Eu irei ver Jesus de pé. Vocês conseguem imaginar isso, meus amados irmãos? Você olhar para o céu, ver o céu aberto, a glória de Deus e Jesus Cristo de pé. Quando você olha e você consegue ver Jesus Cristo de pé, você vai tirar o olho, você vai querer ver outra coisa. Eu estou olhando para Jesus, eu estou vendo a glória de Deus. Por que é que eu vou desviar o meu olhar para qualquer outra coisa? Eu estou vendo a graça de Deus, a glória de Deus. E dessa maneira, meus amados irmãos, o primeiro mártir do livro de Atos morre. Estevão morreu.
recebido de braços abertos por Jesus. Não é para essa mensagem. Mas eu também concordo com muitas pessoas que disseram o seguinte: a mensagem que ficou guardada no coração de Paulo foi a mensagem dita por Estevão: Pai, não impute sobre eles este pecado. E talvez você olhe e fale assim: o que foi que rendeu? O que foi que rendeu? Rendeu a vida de Saulo. E de Saulo veio todos os gentios, dos quais eu e você fazemos parte. A semente do Evangelho, para que chegasse até mim e a você, ela foi regada pelo sangue de um homem chamado Estevão. Queridos, eu não sei quanto a você. Eu quero terminar essa mensagem e o último versículo que eu quero ler se encontra em Hebreus capítulo 12, versículo 4. No começo do versículo, em Hebreus capítulo 12 fala, né? Ele começa a falar sobre a caminhada do cristão e ele diz o seguinte: e vocês ainda não resistiram até o sangue. O que ele quis dizer? Vocês ainda não morreram. Vocês ainda não precisaram pagar com as suas próprias vidas por causa do Evangelho. Mas algumas pessoas tiveram que pagar. E por aquilo que Deus fez através da vida de Estevão, eu só tenho uma coisa a dizer: Senhor Deus, muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado, Deus. Porque o seu agir, o seu trabalhar é perfeito, é maravilhoso. E talvez você fale: que coisa, mas Deus usou a morte de Estevão para que a mensagem chegasse até mim, para que a mensagem chegasse até você. Agora a pergunta que fica para mim é o seguinte, meus amados irmãos: o bastão foi passado, Estevão já não mais vive aqui na terra, mas nós aqui estamos. Agora a pergunta que fica para mim é: o que eu e você deixamos como legado para a próxima geração? De que maneira eu e você contribuímos para o crescimento e a propagação do Evangelho? Por quê? Porque eu e você ainda não resistimos até o sangue. Curva a tua cabeça. Pai, eu sinto a tua presença, Senhor Jesus. O meu coração se alegra, Deus, de saber que nós servimos a um Deus perfeito. O meu coração se alegra de saber, Pai, que eu sirvo um Deus maravilhoso. O meu coração se alegra de saber que eu sirvo um Deus todo-poderoso. O meu coração se alegra por saber que eu sirvo um Deus que é amor. Um Deus que não poupou o seu único filho. Ele entregou o seu melhor para que nós pudéssemos estar aqui. Um Deus que usou homens como Estevão, um Deus que usou homens como Paulo, Deus, para que essa mensagem chegasse até o meu coração, para que essa mensagem chegasse até os nossos corações. Deus, muitíssimo obrigado, Deus, que darei eu, Senhor, por todos os benefícios que o Senhor tem feito para o Senhor. Eu quero te louvar, Pai, eu quero te agradecer, Deus. Eu quero te agradecer, Deus, por o Senhor me ensinar, Pai, por mais que seja doloroso, Pai, que se o Senhor permitir, Deus, para que eu morra, Deus, eu sei que o Senhor estará comigo, Pai. E ainda que eu não saiba como isso se dá, Pai, mas o meu coração se alegra em saber, Deus, que eu tenho certeza, Pai, que o Senhor há de se levantar, Pai, que o Senhor há de se revelar naquele momento, Pai, em que o Senhor pedir de volta, Pai,
as nossas almas. Deus é maravilhoso, muitíssimo obrigado, Deus. Muitíssimo obrigado, Deus, pelo teu amor, pela tua graça. É o que eu te peço, te agradeço.